estaremos aqui mais uma vez. Dessa vez estaremos começando com os professores. E hoje vai ser com o Bruno, nosso amigo de anos, agora nosso professor também. Seja bem-vindo! Olha, gente, eu tô doido pra fazer os trocadilhos, mas não pode, né? Mas, seja bem-vindo, Bruno, e hoje começaremos a entrevista e... Bicho, eu te conheço há muitos anos, olha, entregando a idade de novo. Era pra ser o seu senpai, por um dos problemas aí. Mas, de cara, por que o Asuka Juku? Por que você escolheu o Asuka Juku? Vamos lá, minha história com o Asuka Juku começa bem por atrás. Eu tenho 13 anos corridos de estudo de japonês. Eu parei durante 2 aninhos para eu entrar na faculdade, e o primeiro ano de faculdade, em 2015 eu voltei, né? Então eu entrei em 2013, eu estudei para passar, 2014 eu estava estudando na faculdade, em 2015 eu voltei para o Asuka Juku. No entanto, eu comecei antes, eu comecei em 2010, 2011 no Asuka Juku, por aí, né? E o que aconteceu? Eu estudava no Centro de Estudos de Línguas do Laerte, e eu não consegui completar o curso, porque na minha época, eles não te davam 3 anos fechados. Eles te davam só mais 6 meses depois que você acabava o terceiro colegial. Então eu não tenho o certificado deles. Aí eu queria continuar o japonês, eu fazia judô, eu assistia anime, eu lia mangá, o pacote otaku básico tinha comigo, né? Todos os alunos vêm assim, e eu fui assim. Mas eu comecei a ficar interessado pela cultura japonesa, logo eu fui pro karate, eu fui pro judô, certo? Aí eu treinava e estudava japonês, era só o que eu fazia. E aí o Felipe, que vocês vão conhecer em uma outra entrevista, ele me levou para conhecer a Kazuki Sensei, né? E aí eu estudava durante a semana com a Kazuki Sensei, e à tarde ou de manhã eu estava treinando judô. E aí eu fui me afeiçoando àquele lugar, a este lugar agora, e fui ficando pela cultura, eu fui ficando pelas histórias dela, porque a Kazuko era uma sensei que ela ia falando sobre as histórias dela no Japão. Então eu ficava ouvindo histórias sobre como era a adolescência dela. Eu via o que ela passou durante a guerra, após as 2 bombas. Então eu vi um monte de coisa. E esse era o tipo de assunto que eu tinha com ela quando só estávamos eu e ela. Né? Nós tínhamos outras 2 crianças, a Kaoru e a Hikaru, alguma coisa assim, eu não lembro o nome delas, perdão, gente. O nome delas eu não lembro direito. E elas, quando elas estavam lá, era mais focado em dar atenção para o livro, para as coisas, para as brincadeiras delas e tudo mais. Mas quando estávamos eu e ela, era uma coisa bem intensa em cultura, intensa em história e esse tipo de vivência. Então, graças a ela, eu fiquei afeiçoado ao japonês e à escola Asuka Juku, né? Tanto que para mim foi um trauma muito grande quando ela foi para o Japão cuidar da catarata dela. E depois eu descobri que não é, isso é uma parte pro Felipe contar. E aí ela foi, e um ano depois o Felipe reabriu a Asuka Juku. Só que eu conheci o Felipe do Laerte. E eu sabia que ele não era um homem ultra sério, ele era um rapaz ainda, ele era jovem, brincalhão e tudo mais. A responsabilidade ainda não tinha caído nele por completo, certo? Então eu não vim. Então, basicamente eu não voltei. E aí foi esse ano, né? Então 2014 eu entro, ela vai embora no fim de 2012 ela vai embora, 2013 eu estudo, 2014 eu entro na faculdade, 2015 eu volto, quando eles fazem um programa chamado Shin Nihon Fudoki, alguma coisa assim, que era histórias de japoneses fora do Japão, e aí eles vêm pra cá e olham 3 casos. Um caso de um rapaz que estuda, que iria ser mangaka na Liberdade, lá, um rapazinho, e um desses casos é do Felipe. E aí conta a história da Asuka Juku inteira, que ele era da escola, a NHK anda pelo bairro, e aí ele me mandou uma mensagem, né, porque a gente sempre manteve contato, e ele me mandou uma mensagem em 2015, no início de 2015, por aí, para que eu viesse aqui para pegar o CD, nossa, olha isso, CD, DVD, para que eu tivesse a história da escola comigo. Aí ele me entregou, aí eu levei para casa, aí eu assisti. Aí no dia que eu vim pegar esse CD,
ele era um outro homem, ele era um homem, finalmente, ele era uma pessoa séria. Eu ouvia ele falando e eu sentia confiança nele falar. Né? E foi assim que eu voltei para Asuka Juku. Então eu escolhi Asuka Juku porque eu confiei nos senseis. Eu me confiei no meio aprendizado aos senseis. Isso para mim é algo muito importante. Fora fora o sensei, né? Algum aluno assim tem ficado, tipo, algum aluno tem ficado marcado, aluno do amigo, Uma memória especial, uma memória que ficou na sua especial. cabeça durante todo esse ano que você deu aula. Eu me marco muito com os alunos. Eu gosto das histórias de cada um de vocês. Os três me conhecem, de uma forma vocês me conhecem. E vocês sabem quanto eu me importo com os alunos. Eu sou chato. Eu sou o professor chato. Por isso que eles falam que eu sou a mãe. Porque eu sou o brigão. O Felipe é muito bom, ele é muito doce. O Pedro também é muito bom, muito doce. Mas quando alguém precisa perguntar pra vocês o que diabo vocês estão fazendo da vida, quem vai dizer sou eu. Você sabe, sou eu que vou fazer. Porque eu vou perguntar de maneira direta, sem papas na língua, assim, o que está acontecendo aí? Você tá louco? Então os alunos da escola me marcam porque na Asuka Juku vocês são como quando vocês entram aqui, é como se vocês estivessem entrando para a nossa família. Porque vocês estão entrando num lugar onde nós resguardamos e protegemos muito. Né? Então vamos lá. Eu tenho memórias do Giovanni lá de 2015, 16, 17. Eu tenho memórias do Gabu quando o Gabu entrou. Eu tenho memórias do Gama quando o Gama entrou. Eu sei muito bem quem são essas pessoas. Mas vamos lá. Um aluno que me marca em todo o meu ano, minha trajetória de ensino, é a Kemi Teramura. Por quê? Porque ela foi minha primeira aluna. Então ela me marca. Então eu vi o crescimento dela. Eu vi ela saindo dos 10 anos para os 13 anos de idade. E eu vim falando durante todo esse período. Menina, você tá num momento fácil. Quando você ficar pré-adolescente, vai ficar tudo insuportável. Eu tava certo. É muito difícil ser pré-adolescente. E aí, eu lidando com as questões de cada aluno, eu acabo me apegando às questões. Eu penso, eu reflito, eu fico traçando formas de vocês passarem por cima das dificuldades que vocês têm. Então é meio que essa a minha relação com os alunos da escola, né? Tem aluno que me manda mensagem, tem aluno que virou meu amigo. Olha o Pedro. Nós vamos conhecer o Pedro em outro momento. Olha o Pedro. O Pedro era um filhote da escola. E ele foi subindo, ele é um grande amigo, quase um filhote do Felipe, quase meu filhote. Meu filhote não, porque eu tenho o distanciamento do Pedro, porque ele já foi em céu, procurando um garoto. É muito grande. Ele já foi muito bobão, então eu preferi manter a distância dele durante certo período até descobrir que ele tinha um cérebro. Pedro, não te julgaremos por isso. Não Julguei agora. o Pedro por isso nos comentários. Vou mandar para várias pessoas para eles falarem o Pedro era! Então aí vocês vão descobrir que era o Pedro. Então eu tenho muito apego. Eu tenho, tipo, o Gabu tava domingo na minha casa. Tava lá na minha casa jogando RPG comigo. O Guilherme, que é meu veterano, ele é meu veterano desde quando eu tava na Kazuko. Então o Guilherme é um dos alunos mais velhos dessa escola. Ele é meu único senpai na escola. É o Guilherme. Né? Então essas pessoas entraram na minha vida de várias maneiras, sabe? Então é muito difícil falar que aluno te marcou. Todo mundo marca. No seu momento, da sua maneira, com boas coisas, com más coisas. E assim vai. Vocês sabem como é. A vida é assim complicada, chata pra caralho. É assim mesmo, gente. Entendi. Gente, eu chamo todo mundo de bicha e com o Bruno é diferente. É porque a gente é gay. Exatamente. É amizade de gêneros. E bicha, por que professor e ainda mais por que professor de japonês? Quando a gente está aprendendo professorado, você sabe, você é professor, você sabe, quando a gente está aprendendo professorado, a gente fica perguntando qual é a melhor maneira de passar o conteúdo para frente. A gente fica pensando, meu Deus, como eu vou ensinar verbo para esses meninos que não querem fazer nada? E aí, para mim, a pergunta no japonês é como eu vou passar algo tão fora da realidade deles para eles de volta? É difícil. Às vezes eu quebro a cabeça, às vezes eu entro em crise, aí não tem... Eu, Pedro Sensei, eu falo, meu Deus, eu não sei o que fazer com esse aluno, ele é burro, mentira, eu nunca falei erro, mas eu falo, e ele não sabe o que ele tá fazendo, ele tá perdido, eu tô achando que eu tô perdendo ele, aí eu sento com o Felipe, ele vai me dar dica, ando com o Pedro, ele vai me dar uma dica, e vice-versa, a gente vai fazendo assim. Então,
eu escolhi professor porque eu acredito nos jovens. Eu acredito na juventude. Eu acredito que cada jovem tem o potencial de tornar a vida dele, de todo mundo que está ao redor dele, em algo muito maior. Mas para isso ele tem que ser bem guiado. E para ele ser bem guiado, já que eu acredito nos meus valores, nas minhas capacidades de ensino, eu me tornei professor. Porque aí eu posso passar tudo que eu tenho para eles absorverem tudo que eles acham de importante e descartarem o que para eles não é. Afinal, eu sou um homem 15 anos mais velho do que a média dos meus alunos, ou 10 anos. Entre 10 e 15 anos mais velho que meus alunos. Então é normal que eu tenha muito para falar e que algumas coisas para eles não caibam mais, certo? E professor de japonês a pergunta que eu me fiz é como eu passo algo que eu amo tanto para frente? E aí a maneira era você se tornando sensei. Certo? Eu podia fazer um curso particular, mas não seria a mesma coisa. Eu podia fazer uma outra coisa, mas não seria uma outra mesma coisa. Eu podia dar aula na Wizard, se fosse o caso. Eu tenho o Nyoroku Shiken, mas não é a mesma coisa, não é a mesma pegada. Né? Então, quando a gente entra para dar aula de japonês aqui na Oscar-juku, a gente está fazendo por um apego aos alunos. Por isso a gente fala que eles são a coisa mais importante. A gente só trabalha pensando neles. E a gente não está aqui por lucro. Se vocês vissem as coisas, se soubessem a burocracia por trás, vocês iam saber que é tudo muito contado, muito fechadinho pra gente fazer as coisas que precisa fazer. Papel, material, Então a gente passa, tudo que a gente passa, o Felipe produz, porque ele produz, o Pedro produz, que ele produz, eu produzo, por amor à língua, à cultura e no que isso pode fazer na vida dos jovens. E é diferente. Aprender, o Giovanni sabe que o Giovanni é bilíngue, ele sabe espanhol, sabe inglês, sabe português. Então o Giovanni sabe, aprender outra língua é aprender o pensamento de outro povo. Às vezes a gente se pergunta aqui na escola, por que o japonês faz isso? Isso não faz sentido para você que é ocidental aqui no Brasil em 2023. Certo? Não para o japonês que estabeleceu isso em Mil e Burduá. Para ele faz sentido. E tá tudo bem. E para a língua, para a cultura japonesa faz sentido. E aí a gente passa para frente os três juntos. A língua, a cultura e o pensamento japonês. Aí tudo faz sentido. Certo? Tudo se completa. Amém. 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 Irmãos, kanji é vida. Estudem kanji, galera. Então, eu tenho uma pergunta que no momento que você está agora como professor, como você se enxerga no futuro? Você ainda continua se enxergando aqui no Gakkou? Tem planos que você deseja realizar ainda? Quais são as suas metas? Assim, a escola, o Oscar-juku não pode ser um lugar estático. Isso é uma coisa que eu já falei para todo mundo. Né? E às vezes a gente está discutindo o caso de um aluno X ou um aluno Y, a gente se pergunta se o problema não é que ele está confortável demais. E isso se aplica a mim, isso se aplica ao Pedro. Né? Diferente do Felipe, o Felipe é o senhor dessa escola. Certo? Ele é o maior professor, ele é o professor que mais pensa na escola, é o Felipe. Né? Para o Pedro, para mim, isso tem que ser uma passagem para outro lugar. Porque precisa chegar um momento em que eu não vou estar aqui e o Gabu pode entrar, o Giovanni pode entrar, você pode entrar e dar aula, e dar seguimento, porque vocês são frutos da escola e o fruto cai próximo da árvore, dá os seus frutos, devolve, de certa maneira, do mesmo jeito que a gente faz professorado, devolve para o mundo o que a gente recebeu e a gente segue andando o caminho. Então eu tenho outros milhares de sonhos ainda para completar. E eu estou longíssimo de completar, mas enquanto eu for necessário, como a pessoa que eu sou, dentro da escola, eu vou estar aqui. Eu moro aqui atrás, eu moro literalmente a 2 minutos. Ele fala, abre a escola pra mim, eu saio com ele, tá aberto, e vou pra casa. Não tem problema, tá ligado? Eu moro muito perto da escola, então eu sempre vou estar aqui. Eu serei uma figura presente, porque eu sou ruim de largar espaços, né? E então eu ainda tenho sonhos. Eu me vejo aqui? Com certeza. Talvez não na mesma função, mas estando aqui. Porque nem sempre, vamos lá, tem habilidades que o Felipe tem que eu não tenho. Tem habilidades que ele tem que ele não tem e eu tenho. Certo? Então a gente se completa como indivíduos, né? E um tá muito emotivo, o outro tem que ser mais racional, um tem que se conter mais, o outro tem que falar mais. Certo? É pra mim, pro Felipe e pro Pedro. Isso é uma forma da gente conseguir organizar o caos que é lidar com as mentezinhas de vocês. Entende? Não é só a sua, não é só a sua, não é só a sua. Vocês sabem quem passou.
A gente teve bons exemplos nos anos passados de pessoas que passaram aqui e o caos da cabeça deles nem com os 3 sentados e pensando, deu certo. O que aconteceu? Eles não estão mais aqui, porque a gente não conseguiu conter os malefícios de ter certas pessoas. Então, enquanto for necessário, eu estarei aqui. Quando não for mais necessário, é melhor que eu abra espaço para outras pessoas agregarem outras coisas. Por exemplo, eu não vou contar com vocês para dar xodó. Eu não vou contar com vocês para dar xodó, entenda. Mas dessa mesma maneira, eu gosto de xodó como o Felipe gosta. Então, se ele precisar, eu venho dar xodó para vocês. Eu venho falar para vocês, libera essa tensão, solta esse braço, respira, vai devagar, para vocês aprenderem, certo? E aí, se eu precisar, vamos lá, se eu precisar de uma atividade interativa, eu não vou conseguir fazer. O Felipe consegue, então o Felipe vem e faz. Se eu for precisar explicar uma coisa fora da casinha, eu não consigo, o Felipe não consegue, o Pedro consegue. E aí cada um vai agregar suas habilidades. Entende? Então, eu acho que o Ascadiuco é um lugar de passagem. Ninguém pode ficar para sempre no lugar. Até o Felipe um dia vai pro Japão. Porque a esposa dele mora lá. A esposa dele não, a família da esposa dele mora lá. Ela vai querer ir para lá, vai querer passar um tempo lá e é justo que ele vá. E nesse período é justo que eu e o Pedro cuidemos com a ajuda dos alunos. Porque ele tem o tempo dele. Ele quer ser pai, eu quero ser pai, a gente tem tempos diferentes, não é? Então eu acho que a Ascadiuca é um lugar que você tem que estar períodos, passar, aprender, ir para fora, voltar. É muito importante sair da zona de conforto. A Ascadiuca é uma zona de conforto de muita gente. E aí a gente tem que falar para eles, ó, não é assim. Vocês têm que ir para lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Para você voltar e poder passar para frente. Entendem? Próximas perguntas. Você falou do que o Felipe, né? Possivelmente já vai para você pensa em ir também? Tem alguns planos de ir pro Japão? Eu quero conhecer, porque eu acho lindo. E aí eu quero entrar em contato com as pessoas de lá. Porque é diferente conhecer um Nihonji aqui, certo? No Brasil. Ele não é um Nihonji, com todo respeito. Ele é um brasileiro, descendente de japonês, que tem a cultura dele passada por um filtro, que aí é aquilo lá, o japonês no Brasil. Então ele não é um japonês. Ele é um japonês no Brasil. Entende? Então eu preciso conhecer japoneses. É igual quando a gente conheceu a Miki. Quando a gente conhece os professores do... Não é Fureai, qual é o nome? Da JICA. Quando os professores da JICA vêm pra cá. Eles ficam, meu Deus, como é que essas pessoas falam japonês? Não faz sentido nenhum, olha pra eles, tudo brasileiro. Não faz sentido. Mas, desculpa, o nosso trabalho é esse. É passar o Japão, é passar o japonês, é mostrar os lados bons e os lados ruins da coisa. Para vocês poderem decidir o que vocês querem fazer com aquilo. Né? Então eu quero ir para o Japão porque eu quero entrar em contato com as pessoas. Se você for na entrevista com o Felipe, não percam a parte 3. Né? Na entrevista com o Felipe, se vocês forem ver, perguntar para eles como foi sua experiência no Japão, ele vai contar da experiência que ele teve com os aspectos culturais do lugar. Que era o que ele tinha de interesse. Então ele foi e aprendeu a confeccionar o pincel do Shodo. Ele tem pincéis aqui na minha sala que ele confeccionou. Não foi o cara. Ele foi lá ver como se faz, porque para ele era importante aprender. Então, se esses são os aspectos importantes para ele, para mim são as pessoas. Porque aí eu vou poder entender melhor a cultura. Eu só posso entender a cultura se eu estou no meio falando com as pessoas. Então eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá para comer a comida japonesa no Japão. Eu quero sentir o cheiro do Japão. Eu quero ver como é a noite do Japão. Eu quero ver como é que é o dia do Japão. Eu quero ver por isso. Porque eu tenho interesse em cultura. E esse é o meu maior interesse no mundo. Saber como as pessoas reagem no seu meio. Diferente daqui. E aqui a gente sabe como funciona. Eles desaparecem aqui de vez em quando. E a gente sabe como eles são. Tem alguma região específica no Nihon que você tem interesse, tanto pela cultura quanto pelas pessoas? Gente, é assim, eu sou um bicho do concreto. Então você não vai me perguntar, você quer ir pro interior do Japão? Não quero. Não. Você quer ver plantação de arroz? Não quero. Eu não quero. O que eu quero ver é o centro da cidade. Eu quero conhecer Tóquio. Por que Tóquio? Tóquio é uma megalópole, como São Paulo. Eu sou paulistano, sou daqui. Eu quero ver
Assim como eu quis ver São Paulo viva, e só quem saiu à noite de São Paulo, só quem vê como o lugar é caótico, entende a beleza e o desespero que é morar em São Paulo. Eu quero ver isso em Tóquio. Eu quero ver isso em Shibuya. Eu quero ver isso em pequenos lugares. Eu quero ver Harajuku, porque eles têm um estilo inteiro de roupa baseado só em high fashion em Harajuku. Eu quero ir para os lugares onde só tem otaku fedido. Porque eu quero ver, mas eu quero ver japonês. Eu não quero ver turista. Turista eu vou no Anime Friends e eu vejo. Eu não preciso. O que eu preciso é ver japonês. Eu quero saber como eles interagem com a cultura. Eu quero ver como eles expressam aquilo. Porque uma coisa sou eu, sozinho em casa, cozinhando e falando, está pronto, como o Soma faz, no Shokugeki no Soma. Outra coisa é você entrar no izakaya e ver o cara fazer e ver que ele não vai tirar a faixa dele e vai soprar. Eu quero ver isso. Então, não tem lugar, eu quero ver tudo, eu quero ver pessoas. Se eu for conhecer uma pessoa do interior, por favor, que eu a conheça dentro de um museu, que eu não conheço no meio do mato. Eu não sou bom pro mato, se me jogar no meio do mato, eu morro. Não vai dar certo, né? Então, sim, eu quero ir para vários lugares, eu quero conhecer Tóquio, Shibuya, Harajuku, alguns outros lugares, vamos ver como é que é o meio do café lá também, ficar sem as joelhos, né? As coisas de louco, pra ver, eu quero saber como é que é, eu quero saber como é a comunidade LGBTQIAP+, no Japão. Entendi. Porque eles estão lá, gente. Tá tudo bem, eu quero ver tudo isso. Tudo isso. E comer muito. Importante. Você falou que pretende ter filhos, ou filho no singular. Você pretende passar o seu conhecimento de japonês para o seu filho e para a sua família no futuro? Mas, por exemplo, tudo que eu aprendi no japonês, que eu aprendi de cultura japonesa, ela já faz parte do meu cotidiano, né? Eu sou bem estourado e tal, mas isso é uma persona para fora do mundo, para fora do mundo, né? Dentro eu sou mais calmo, eu mesmo estourado por dentro eu tô muito... Não tenho o que fazer. Sabe? Eu tô muito calmo, eu tô muito centrado para que tudo saia da melhor maneira possível. Né? Então até o meu caos é controlado, porque nem sempre ele é saudável. Então sim, eu quero ter uma filha. Uma filha. E é filha, tem que ser menina, não pode ser menino. Se virar menino dá trabalho. Né? Eu quero ter uma filha. E ela vai aprender os conhecimentos que eu aprendi. Tudo que eu aprendi. Vai frequentar a escola, vai aprender japonês também, vai ser recomendado para ela que ela aprenda, né? Porque vai que ela não gosta. Aí eu não vou forçar, né? Mas se eu puder ensinar, eu vou ensinar para ela. Assim, da mesma forma, tipo, religião, né? E todas as coisas. Você apresenta, a pessoa gostou, vai. Não gostou, não vai. Não tem o que fazer. Mas eu quero que ela aprenda, eu quero que ela aprenda a lutar. Por isso meu sonho era pegar a faixa preta, seja judô, eu fiz karatê também no meio tempo, gente. Então, karatê, judô, kung fu, que eu amo, para que ela saiba se defender, porque o mundo não é para qualquer um, e o mundo está ficando complicado. Então, sim, eu quero passar os conhecimentos que eu aprendi aqui, que eu aprendi nas artes marciais, que eu aprendi dentro de sala de aula, que eu aprendi interagindo com as pessoas, e se eu tiver ido para o Japão, que eu aprendi com eles lá. É importante para eles evitarem alguns problemas no meio do caminho, né? Afinal, a gente não precisa errar para aprender. A gente olha, ouve e não erra. Isso é a pergunta de $1 milhão. Então vamos lá. É uma pergunta separada do vídeo da entrevista e eu vou pedir para você manter segredo por enquanto. Porque, assim como você sabe, a Kajuko está fazendo 60 anos de total, 50 anos... 60 em 60 total e total. 10 na cidade de Dutra. Isso, 10 na cidade de Dutra. E... Tudo isso perto do aniversário do Sensei. Isso. Exato. E aí eu queria perguntar, você tem algo para dizer para o Sensei em si? Uma mensagem que você queira que seja exibida no aniversário dele? Nossa, que difícil. São muitas emoções. Tudo bem, pode pôr pra fora. Primeiramente, a gente deve sempre falar obrigado pelo esforço e dedicação e pelo suporte que você sempre me deu. Afinal, sem o Felipe, né, sem o apoio do Felipe, eu não teria sobrevivido, por exemplo, à pandemia. Gente, eu tinha ido de submarino fácil, certo? A gente sabe o que eu passei, ele sabe o que eu passei, ele sabe o suporte que ele me deu, a força que ele me deu, e eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez por mim. Uma mensagem específica de alguma coisa que você lembra. Meu Deus, o Felipe e eu éramos
jovens, né? E até por isso eu tive resistência de impulso cardíaco, né, galera? Então, e eu passava horas do meu dia conversando com ele. Ele é um amigo e ele vai ser sempre um amigo presente na vida. Vai estar lá no meu casamento. Vocês também vão estar no casamento. No casamento vai ser assim, eu dividido em muita gente de um lado e pouca gente do outro. Vou deixar isso enfatizado porque eu vou querer cobrar isso. Não, vocês vão, eu tô super tranquilo, tá? O pessoal da escola tem que ir. E, então, o que eu posso dizer é que ele vai estar lá e que eu vou estar aqui para o que você precisar, independente do que você precise. Talvez eu não chegue aqui todos os dias 2 horas da tarde, porque eu trabalho longe, mas eu continuo pensando e procurando maneiras de fazer a melhor forma de existir dentro da escola. Ser a melhor forma que eu convivo em sociedade e ser a melhor forma que a escola pode beneficiar o mundo. À nossa volta, porque a gente é pequenininho, né? Menininho. Mas eu tenho só a agradecer a tudo que você fez e te desejo só as melhores coisas do mundo. Felicidade, amor, e eu estou esperando o meu sobrinho. Vamos lá que eu quero um filho. Vamos. E é isso que eu tenho que dizer. Muito obrigado, abraço e a gente se vê ouvindo K-pop no dia do seu aniversário. Tem que tocar K-pop, gente. Tem que tocar K-pop no aniversário dele, porque ele não suporta K-pop. Perfeito. Bom, bicha, Bruno, muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. As crianças vão ficando por aqui, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo do Bruno e Matane. Até a Sayonara. próxima. Até. Mata né?